Capítulo 185, Crisol 2. Voltar para a mansão Ernaz era uma questão de minutos. Assim que se afastaram dos ouvidos de Elina, Orion explicou brevemente a Lith como o ato de matar alguém havia afetado seus dois companheiros. Lith apenas ouviu, ponderando sobre o que ele poderia fazer sobre o estado mental deles. A situação parecia sem esperança. Quando saíram pelos últimos passos de dobra, Girne e Ernaz os esperava. A surpresa congelou Orion por tempo suficiente para permitir que ela tomasse a iniciativa. Caro Lith, ouvi muito sobre você. Sou a Duquesa Girne Ernaz. É um prazer conhecê-lo. Acho que nosso encontro está atrasado. Ela fez uma reverência antes de oferecer a mão direita. Ao se apresentar primeiro, a dona da casa fez uma grande honra a ele. Era uma situação realmente incomum, para a qual havia apenas uma resposta possível. O prazer é todo meu. Estou ao seu dispor, minha senhora. Lith meio ajoelhou-se enquanto beijava as costas da mão. Seus olhos se encontraram, estudando as expressões e reações um do outro. Esta mulher está sendo educada demais com um plebeu. Ela claramente tem um objetivo oculto. Se ela espera me pegar de surpresa com sua aparência delicada e aparência amável, ela está muito enganada. O que quer que ela venda, eu não compro. Os pensamentos de Lith estavam certos. Tão jovem e tão conhecedor de rituais e etiqueta, Girne pensou. Esta é a ocasião perfeita para ver se os relatos sobre ele estão corretos. Eu deveria poder testar seu valor e se ele é um pretendente em potencial para uma das garotas. Girne, querida, o que você está fazendo aqui? Orion disse com um sorriso duro, fazendo os dois franzirem as sobrancelhas em desaprovação por suas más habilidades de atuação. Durou apenas uma fração de segundo, mas eles notaram a reação um do outro. Lith e Girne ficaram imediatamente cientes do engano mútuo em andamento e mudaram seus planos de acordo. Meu querido marido, entendo como esse assunto é delicado para você e as crianças. Só queria me apresentar ao nosso estimado hóspede. Ele deve saber o quanto somos gratos por sua ajuda em momentos de necessidade. Sua voz estava preocupada, mas seus olhos eram duros como aço. O que se traduz em: não confio em colocar minha família nas mãos de um estranho sem que ele saiba que ele não pode se dar ao luxo de estragar. A interpretação de Lith estava mais uma vez correta. Sou grato por sua confiança, minha senhora. Um amigo de verdade não pode ficar ocioso quando você pedir sua ajuda. Farei o melhor que puder, é tudo o que posso prometer a você. A voz de Lith era gentil, enquanto seus olhos estavam frios. Como Girne, ele manteve a fachada educada, mas não tentou mais enganá-la. Devido à sua natureza semelhante, eles estabeleceram uma compreensão e um respeito silenciosos entre eles. Então você veio aqui apenas por insistência do meu marido e acha que não há muito o que fazer. Até agora tudo bem, jovem. A conversa entre as duas linhas estava deixando Orion louco, mas ele não sabia como fazê-las parar sem ser terrivelmente rude. Felizmente, Gloria veio em seu socorro. Oi, Lith. Suas bochechas ficaram vermelhas ao vê-lo. Gloria ainda estava constrangida com a última ligação. Ela estava usando um vestido de noite esmeralda sem mangas, que realçava sua pele clara e cabelos para trás. Lith fez uma reverência fria, mas educada, a qual ela respondeu sem jeito com uma reverência. Girne não perdeu um único detalhe. Desculpe incomodá-la, mãe, mas a equipe está tendo problemas para montar o refeitório, eles precisam da sua supervisão. Suas palavras forçaram Girne a se despedir deles e seguir sua filha. Esse foi o garoto que fez você mudar suas roupas de baixo? Ela perguntou com um sussurro assim que a porta foi fechada atrás deles. Não. Gloria mentiu descaradamente, ficando vermelha como beterraba até os ouvidos. Sério? Então por que você finalmente está usando um vestido em vez de suas calças amadas? Talvez porque você me incomodou o dia inteiro em colocar um vestido pelo menos para o jantar. Girne estalou a língua. Gloria estava certa. Pena que ele não parece interessado. Girne continuou, não querendo deixá-la ter a última palavra.
Eu sempre disse a você, para capturar o coração de um homem, a melhor roupa de baixo não é nenhuma roupa de baixo. Normalmente, a essa altura, Uriel já está dormindo. Orion guiou Lito por corredores ricamente decorados até chegarem aos aposentos dos convidados. Espere aqui, eu vou deixar você entrar. Assim que ele estiver totalmente acordado, Orion bateu na porta antes de entrar, deixando Lito sozinho com suas preocupações. A única coisa que tenho certeza é que o pai de Uriel e Orion devem estar realmente desesperados. Meus colegas de escola já fizeram uma verificação de antecedentes em mim, portanto, os pais devem conhecer meu passado também. Vendo como eu saí, que tipo de ajuda eles acham que eu posso fornecer? Considere isso uma oportunidade para ajudar a si mesmo ao mesmo tempo. Você nunca teve ninguém com quem compartilhar seu fardo. Primeiro você tinha que proteger Caro, depois se alimentar e salvar Tista de Sissolos. Sua busca pelo poder o leva a um caminho solitário. Você não podia permitir que ninguém soubesse o que estava passando, sempre carregando tudo sozinho. Pense neles como no jovem Derek. Diga a eles o que você diria para o seu eu mais jovem se você tivesse a oportunidade. As palavras de Solos lembraram a Lito que seu terapeuta na Terra havia lhe dito várias vezes. Para que suas feridas cicatrizassem, ele precisava ser aberto e honesto sobre seus sentimentos. Seguindo o conselho do Dr. Shore, Lito/Derek chegou a se voluntariar em um abrigo para vítimas de abusos domésticos, mas, em vez de simpatizar com eles, acabou se orgulhando de ter causado a morte de seu pai. Ele estava tão infeliz quanto eles, mas pelo menos ele tinha uma vida e um lar. Ao contrário deles, seus dias como vítima terminaram. As pessoas com quem ele trabalhava tremiam de medo, constantemente observando suas costas. Ao ouvir suas histórias, Lito/Derek ficaria mais irritado, odiando cada vez mais a humanidade. Depois de apenas algumas semanas, o Dr. Shore notou as mudanças negativas em seu comportamento e pediu para ele parar. Quando Orion deixou entrar, Lito notou a presença de um homem que se parecia muito com Uriel. Antes que Orion pudesse apresentá-los, Uriel atacou Lito. Você não é meu amigo. Aparecer agora é muito pouco e muito tarde. Onde você estava enquanto eu estava enrolada em uma poça de vômito e lágrimas? Fiquei assim por horas antes de meu pai entrar em contato comigo. Já faz 5 horas dias e você nunca ligou ou visitou. O que há de errado com você? Velandeiros ficou muito embaraçado com o comportamento rude de seu filho, mas ao mesmo tempo também muito feliz. Uriel parecia ter encontrado sua força. Vê-lo com raiva já era uma grande melhoria. As palavras de Uriel fizeram Lito se sentir culpado, até conseguindo machucá-lo um pouco. Tendo decidido seguir o conselho de Solos, Lito deixou de lado a culpa e tirou as luvas. Amigo. Isso é rico vindo de você. Você se lembra como nos conhecemos? Como você jogou lixo em mim e nunca se desculpou até precisar da minha ajuda? Lito não gritou, mas suas palavras fizeram pouco trabalho com a indignação de Uriel e a atitude hipócrita. Desde quando somos amigos, exatamente? Você me usa o tempo todo e eu retribuí o favor. Caso contrário, me diga algo sobre mim não relacionado à academia. Quais são os nomes das minhas irmãs? Quais são os meus sonhos para o futuro? Você sabe qual é a minha cor favorita? Uriel de repente percebeu que, apesar de todo o tempo que passaram juntos, Lito ainda era um completo estranho para ele. Vê. Você não sabe nada sobre mim, e eu também sobre você. Não se preocupe, as coisas estão prestes a mudar. Lord Ernas, poderia trazer as meninas aqui. Acho que algumas coisas precisam ser ditas, mas prefiro fazê-lo apenas uma vez. Lito e Uriel sentaram-se em silêncio, esperando os outros chegarem. Quanto mais Uriel pensava em sua explosão anterior, mais parecia infantil e ridículo. Lito está certo, nós nunca fomos amigos. Foi apenas uma suposição que eu fiz por conta própria. Nós compartilhamos dificuldades e trabalhos escolares, mas eu nunca me importei com a vida dele fora da academia. Eu que não sou um amigo. Quando Freya viu Lito, a temperatura na sala caiu vários graus. Ela não gritou ou atacou, preferindo sentar-se o mais longe possível.
Lit não lhe deu folga, repetindo o mesmo discurso que ele dera a Uriel, fazendo-a ficar vermelha de raiva primeiro e pálida ao perceber o quão superficial era o relacionamento deles. Quando o grupo estava reunido, ele poderia finalmente começar. Deixe-me me apresentar adequadamente. Oi, eu sou o Lit e sou um assassino. Com essas palavras, a sala ficou desajeitadamente silenciosa. Quero contar uma história. Suas verificações de antecedentes estão erradas. Não matei meu primeiro homem aos 6 anos, mas aos 4 Lit não podia contar como ele havia matado seu pai na terra, então ele precisava misturar duas verdades para fazer uma meia mentira. Naquela época, a vida era terrível para mim. Eu estava sempre morrendo de fome, então eu corria pela floresta sempre que podia pelas costas dos meus pais e caçava usando magia. O que ninguém sabe, nem mesmo minha família, é que eu não estava sozinho. Havia um caçador furtivo, um homem desagradável e violento que roubava minha caça sempre que nos encontrávamos e me dava uma surra de cortesia todas as vezes. Eu não poderia contar a ninguém. Eu tinha vergonha da minha fraqueza e medo de que meus pais me trancassem em casa, então inventei desculpas para impedi-los de descobrir a verdade e continuar caçando. Eu aguentei por meses, até que um dia eu consegui pegar alguns coelhos brancos. Com suas carnes e peles, minha família teria sido bem alimentada e vestida, permitindo que até minha irmã doente passeasse de vez em quando. Pena que o caçador furtivo me encontrou novamente, roubando minha presa novamente. O que ele não sabia era que não estávamos sozinhos. Um animal mágico estava me seguindo também e quando ele se afastou de mim, decidi não avisá-lo. Os olhos de Lit tornaram-se lacrimosos pensando em seu pai, enquanto ele tinha que sofrer antes que aquelas escadas molhadas fizessem o trabalho sujo para ele. Enquanto a fera o devorava, eu não pedi ajuda nem tentei afastá-la. Acabei de recolher minha presa e fiquei vigiando para garantir que o caçador nunca mais me machucara. Talvez eu não o tenha matado diretamente, mas o considero minha primeira vítima. Vendo todos os seus amigos fungando com os olhos lacrimejantes, Lit balançou a cabeça. Eu não estou tentando menosprezar o seu sofrimento. Esta não é uma disputa sobre quem o sofreu mais. Eu só quero que você me conheça, o meu verdadeiro eu. Antes de lhe dar um conselho não solicitado, ele respirou fundo, observando cada um deles nos olhos. Fria e Uriel, você também matou alguém. Talvez porque você tenha se sentido pressionado pela academia ou simplesmente porque, depois de matar tantos monstros, parecia a coisa certa a fazer. Não cabe a mim julgar. Glória, Kila, mais cedo ou mais tarde você também matará alguém, por autodefesa ou porque é seu dever. Quando esse momento chegar, lembre-se das minhas palavras. A vida é um crisol cruel que nos separa uma e outra vez, forçando-nos a juntar as peças. Às vezes, saímos mais fortes, às vezes mais fracos e na maioria das vezes há tão pouco que podemos fazer sobre isso. O fracasso não está caindo, não está se levantando. Eu não poderia compartilhar meu fardo com ninguém. Como eu poderia dizer ao meu irmão, à minha família, que nossa felicidade foi construída com a morte de outro homem? Você não é como eu. Você tem muitas pessoas que se importam com você, que conhecem sua luta e estão dispostas a ajudar. Não sei quanto tempo levará para você se recuperar, mas você não tem que enfrentar isso sozinho. Em vez de cercar todo mundo como eu, tente aceitar as mãos que eles estão oferecendo a você. Caso contrário, você acabará como eu, e acredite em mim quando digo que não é nada bonito. Estou perdendo tantas peças, estou misturado com tanta merda que mal me sinto mais humano. Faça o que quiser com suas vidas, mas lembre-se de que hoje eu lhe dei uma parte de mim, uma escolha. Uma escolha que nunca tive. Capítulo 186, Crisol 3. Com seu novo corpo, Lit foi capaz de levantar um adulto com uma mão e correr tão rápido quanto um animal mágico por vários minutos antes de se cansar. No entanto, depois de fazer esse discurso, ele já estava ofegante. Falar essas palavras em voz alta tinha sido uma das coisas mais difíceis que ele já havia feito. Se abrir de bom grado mostrando sua fraqueza, foi contra tudo o que ele viveu durante suas últimas 3 vidas.
Foi a coisa mais próxima que ele já fez perto de se machucar, forçando tantas feridas antigas a se abrir e sangrar em público. Ele ainda tinha tantas coisas que queria dizer, como invejava cada uma delas, até Quilla, por nascer com talento em um mundo que lhes dava um potencial ilimitado. Eles eram tão jovens, enquanto ele se sentia tão amargo e velho. Eles poderiam seguir o caminho que quisessem na vida, enquanto ele era atingido por uma ferrovia de mão única. Eu já falei demais. Se eu continuar, farei mais danos do que benefícios a eles. Ao contrário de mim, eles são realmente crianças. Suas mentes ainda são frágeis, precisam de tempo para entender realmente o que acabaram de ouvir. Todos na sala estavam chorando, até Lit Solos. Ela não tinha lágrimas para derramar, mas Lit podia perceber seu sofrimento como ele fazia para aqueles fisicamente presentes. Ao contrário deles, porém, que estavam temporariamente sendo influenciados por emoções fugazes, Solos também estava feliz pelo pequeno e doloroso passo à frente que Lit acabara de dar. Acho que terminamos aqui, Lit disse enxugando as duas únicas lágrimas que ele derramou. Eu não vou me atrasar, então vou me despedir. Ele saiu pela porta sem se virar, até sentir um pequeno corpo abraçando por trás. Sinto muito por dizer todas essas coisas naquela época, sobre você caçar e matar pessoas ser legal. Quilla estava berrando. Eu nunca parei para pensar em como essa vida deveria ser difícil para você. Apesar de ter passado por tantas dificuldades, eu só conseguia imaginar você como um daqueles heróis dos meus livros, capaz de encolher os ombros com um sorriso. Eu apenas fiquei lá, observando-o à distância, apenas pensando em mim e nunca cuidando do seu sentimento. Se houver algo, qualquer coisa que eu possa fazer por você, mesmo que você só queira falar, basta dizer a palavra. Lit virou-se sem escapar do abraço, mas também não o devolveu. Obrigado por suas palavras, mas acho que você está deixando isso ir à sua cabeça. Ele deu um tapinha gentil na cabeça dela, passando a mão pelos cabelos dela. Você não tem nada pelo que se desculpar. Eu não contei a vocês todas essas coisas porque eu queria sua pena ou compaixão, mas apenas porque acredito que você precisava ouvi-las antes de decidir o que quer fazer com suas vidas. Agora que você sabe quem eu sou, preciso que se acalme e reflita sobre tudo o que aconteceu durante este ano. Você nunca deve tomar decisões importantes quando estiver emotivo, ou fará e dirá coisas que acabará se arrependendo no futuro. Quando nos encontrarmos novamente na academia, se você ainda pensa no que disse, repita sua oferta mais uma vez. Quem sabe? Talvez desta vez nos tornemos amigos de verdade. Quilla o soltou, percebendo que acabara de ir de um extremo a outro, de nunca falar com ele e quase confessar seus sentimentos por ele. Deuses, sou tão estúpido. Nunca me apaixonei por Lit, apenas pela imagem distorcida que eu tinha dele. Graças a Deus ele me parou antes que eu pudesse me fazer de boba. Não posso culpá-lo por me ver apenas como um amigo em potencial e não como um interesse amoroso. Ainda somos jovens demais e não sabemos nada um do outro. Vamos começar como amigos. Somente quando Lit alcançou o portão privado dos Etnas, ele percebeu que não poderia operá-lo sem o passe real de Orion. Bom trabalho, traseiro esperto. Agora tenho que voltar e procurar ajuda. Terei sorte se a equipe não me expulsar. Ninguém aqui me conhece ou porque estou aqui. Então, ele ouviu a porta atrás dele se abrir. Era Gloria, com o rosto ainda manchado de lágrimas pela maquiagem que ela usava. Ela estava torcendo as mãos, tentando reunir a coragem de dizer a ele o quanto sentia muito. Gloria foi quem passou mais tempo com Lit, caminhando juntos antes do café da manhã todas as manhãs. Ela não era tímida como Quilla e não mantinha a distância dele como fria para não ferir os sentimentos de Quilla, mas nunca se incomodou em perguntar a ele sobre seu fardo. O problema era que seu discurso e o de Quilla eram muito semelhantes. Gloria já havia escutado sua resposta e isso a encaixava muito bem. Somente depois de ouvir a história dele, ela percebeu quão bobo era seu constante gemido sobre a mãe e os deveres que sua família exigia dela. Gloria nunca havia entendido a sorte que teve por nascer com uma colher de prata até aquela noite. Isso a fazia se sentir uma garota superficial e mimada.
Apenas a garota que eu estava prestes a procurar Lit sorriu para ela, deixando Flória espantada com a rapidez com que ele voltou ao seu estado habitual. Você pode abrir para mim? Eu quero ir para casa. Flória tirou seu passe do colar dimensional, definindo as coordenadas do portão sem dizer uma palavra. Quando Lita estava prestes a atravessar o portal, Flória agarrou seu braço. Tem certeza de que não quer ficar? O jantar será delicioso e temos muitos quartos para nossos convidados. Era uma frase idiota e ela sabia, mas Flória não queria deixá-lo ir assim, despedido como um criado depois de cumprir seu dever. Obrigado pela sua oferta, mas não há nada para mim aqui. Em 5 minutos, todos vocês recuperarão a calma e então serão todas as desculpas forçadas e silêncios constrangedores. Você precisa de tempo para pensar no que fazer a seguir, e eu também. O portão se fechou assim que Lito passou por ele, fazendo Flória se sentir fria e sozinha, apesar de estar no conforto de sua própria casa. A casa Ernas era uma antiga casa nobre, cheia de passagens escondidas e portas secretas. Havia uma razão para Velandeiros ter alugado o apartamento ao lado de seu filho. Simplesmente removendo uma grade de metal na chaminé, era possível ouvir tudo o que estava acontecendo na sala adjacente sem a necessidade de usar feitiços que pudessem alertar o mago paranoico. Velan, Girne e Orion ouviram do começo ao fim, nem mesmo perdendo o discurso de Kila. Orion se opôs ferozmente à intrusão na privacidade do garoto, mas Velan foi inflexível quanto a isso. Eu não posso colocar o futuro do meu filho nas mãos de um estranho que eu não conheço e que tem tantos rumores ruins sobre ele. Deixar Uriel sozinho em seu momento de necessidade significaria falhar com ele mais uma vez e eu estou farto. Girne aproveitou a oportunidade para entender melhor a natureza de seu mais novo oponente e o relacionamento dele com as filhas, enquanto Orion só podia suspirar e aceitar seu destino. Um sujeito muito interessante, Velan disse enquanto brincava com seu cavanhaque. Pessoas assim são mercadorias danificadas, mas podem ser bens incríveis. Devo dizer ao meu filho para mantê-lo por perto, se ele não quebrar ao longo do caminho, esse Lito pode ter um futuro brilhante pela frente. Ele me lembra da minha avó de várias maneiras. Com as palavras bens danificados, Girne se sentiu ofendido pessoalmente, dando a Velan um sorriso suave que provocou arrepios na espinha de Orion. Era o mesmo que ela usava enquanto cuidava de seus dispositivos de tortura na frente de seus prisioneiros. Orion sabia que se os olhares pudessem mutilar, os restos de Velan caberiam facilmente na bolsa de Girne. No entanto, ela não repreendeu o convidado deles. A hora do jantar estava chegando e eles ainda precisavam se preparar. Orion e Girne se despediram e foram para seus aposentos particulares antes de continuar a discussão. Que idiota ignorante, ela zombou. Se ele passasse um pouco mais de tempo fora de seu laboratório e na corte, saberia que metade deles são produtos danificados. O que você acha do jovem Lit, querido? Orion nunca deixaria de se surpreender com quão violentas suas emoções poderiam ser. Sua esposa nunca os deixaria tirar o melhor dela, permanecendo frio e recolhido sob todas as circunstâncias. Ele ainda é jovem. Eu realmente espero que ele possa se recuperar de seus traumas do passado. É preciso força de vontade e coragem para não deixar esse fardo esmagá-lo e ser capaz de compartilhá-lo com outras pessoas. Ele pode se tornar um grande amigo de nossas garotas e um patrimônio para a coroa. Não era disso que eu estava falando. Girne começou a escolher um terno para ele, já que Orion ainda estava decidindo o empate. Kila ainda não é muito atraente, mas ela tem muito talento e parece realmente se importar com o garoto. Fria age duro, mas ela não ficaria tão brava com ele se o considerasse apenas um estranho. Quanto à nossa pequena flor, qualquer garoto que possa fazê-la corar é melhor do que todos aqueles que lhe apresentamos até agora. Sem mencionar como ela correu atrás dele depois de um pouco de hesitação. Quando o trouxermos para a família, precisamos ter certeza de com quem combiná-lo. Um casamento feliz tem tudo a ver com compatibilidade, como aconteceu para nós. O que você quer dizer com Condó? Depois de voltar para Lutia, Lit não foi para casa, indo direto para a floresta de Traven.
Os eventos recentes causaram um impacto sobre ele e ele sentiu a necessidade de permanecer sozinho. Mamãe acha que eu estou fora, então ela não vai se preocupar. Além disso, se acontecer alguma coisa, ela sempre tem o amuleto de comunicação. Solos e Lee foram ao laboratório de Forja para experimentar o segundo método. Lita ainda estava cansado, mas o revigoramento podia compensar isso e, com a mente em turbulência, sentiu a necessidade de se enterrar em seu trabalho. Segundo a teoria de Gantzveil, a melhor maneira de superar os limites da Forja era usar um segundo círculo mágico. Os processos normais de encantamento exigiam apenas um círculo mágico, para armazenar as runas e coletar a mana necessária. Era dever do mestre da forja fornecer a energia necessária para forçar runas e mana para o item, exercendo uma força mágica superior à que o círculo mágico armazenava. Se a condição não fosse cumprida, o encantamento falharia. Essa era a razão pela qual as criações de um mestre de forja nunca poderiam exceder sua própria capacidade de mana. Gantzveil levantou a hipótese de que, usando um segundo círculo em vez de sua própria mana, os mestres poderiam se unir e produzir itens superiores. Seu trabalho gerou grandes expectativas, já que o uso de mais de um único círculo já era um procedimento padrão, embora servisse para conter melhor as energias mágicas, em vez de fazê-las colidir. No final, a teoria de Gantzveil foi descartada porque nunca deu frutos. Preencher dois círculos mágicos sobrepostos com mana os tornaria instáveis. As energias conflitantes danificariam os círculos e se dissipariam rápido demais para que qualquer encantamento fosse bem sucedido. Após algumas tentativas, Lit e Solos descobriram que nem a Torre de Solos, usando o revigoramento para manter os círculos energizados, nem Lit, usando a verdadeira magia para acelerar o processo, eram suficientes para ter sucesso. A noite ainda é jovem. Solo suspirou. Você quer dormir um pouco ou prefere escolher um terceiro método? Nenhuma das opções. Acho que tenho uma solução. Continua no próximo vídeo.